Quantas dimensões existem? Você já se fez essa pergunta? Bom, é sobre esse assunto que eu vou falar um pouco aqui no canal para vocês. Bom, no sentido mais corriqueiro, a gente conhece três dimensões espaciais, que é o comprimento, a largura e a altura. Se você juntar as duas primeiras dimensões, a gente tem a superfície. Quando entra a terceira dimensão, temos o volume. Alguém já conseguiu imaginar alguma coisa em quatro dimensões? O que seria um mundo em quatro dimensões? Bom, de acordo com a física relativista, existe sim a quarta dimensão. E a quarta dimensão é justamente o tempo. Hoje em dia, os cientistas tentam provar a existência de outras dimensões além dessas quatro. Existe uma teoria, chamada teoria das cordas, que afirma que existem 10 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Ou seja, são 11 dimensões no total. As três dimensões mais conhecidas estão justamente ligadas ao espaço. A gente aprende na escola que objetos no espaço podem ser bi ou tridimensionais. Uma linha, por exemplo, é unidimensional. Um retângulo é bidimensional. E um cubo é tridimensional. Bom, de um ponto de vista matemático, vivemos em três dimensões, porque temos que usar três coordenadas para definir a posição de qualquer ponto no espaço. Por exemplo, para definir a posição de um helicóptero que está parado sobre uma cidade, precisamos de no mínimo três coordenadas geográficas: a longitude, a latitude e a altitude. Certo? São três formas também de falar das três dimensões. A longitude é um valor medido em graus que define a localização de qualquer coisa na superfície terrestre de leste a oeste, a partir do meridiano de Greenwich. Já a latitude é a distância de qualquer coisa em relação à linha do Equador. O Trópico de Capricórnio, por exemplo, que passa próximo à cidade de São Paulo, é uma linha imaginária paralela ao Equador. Está a 23 graus, 23 minutos e 14 segundos ao hemisfério sul. Se pegarmos um mapa de papel, que no caso é bidimensional, conseguimos localizar qualquer ponto nesse mapa usando apenas duas coordenadas, longitude e latitude. Alguma vez você já jogou um Batalha Naval? Um joguinho bem comum aí na época de escola? Este é um ótimo exemplo para a gente dar como é possível usar duas coordenadas para localizar a posição de objetos em uma superfície. Nesse caso, não é preciso uma terceira coordenada para que os jogadores se entendam durante uma partida. Imagine agora uma batalha naval tridimensional. Não bastaria o jogador dizer 6H para tentar bombardear um encoraçado inimigo. Seria preciso de mais uma coordenada, aí que entra a altitude, capaz de dizer qual a distância vertical entre o objeto e uma superfície de referência, no caso, o nível do mar. Mas como os navios sempre estarão ao nível do mar, ou seja, altitude zero, talvez a terceira dimensão seja mais difícil de entender se voltarmos ao exemplo do helicóptero, e não do navio. Sabendo qual é o valor de sua longitude e qual o valor de sua latitude, bastaríamos saber a sua distância em relação ao nível do mar, ou seja, sua altitude. E assim a gente vai ter a sua localização exata. Assim, dependendo do número de coordenadas necessárias para definir a localização de um ponto no espaço, podemos dizer quantas dimensões existem. Uma reta, uma dimensão. Um plano, como um mapa, duas dimensões. E um objeto sólido, como um cubo, três dimensões. E o tempo entra aí como a quarta dimensão. Na física relativista, o tempo entra então como uma quarta dimensão, já que todo fenômeno se verifica no determinado espaço, mas também no determinado tempo. Assim, soma-se as três coordenadas que eu falei anteriormente a uma quarta, necessária para definir qualquer fenômeno ou acontecimento. Segundo a teoria da relatividade restrita, desenvolvida por Albert Einstein, em 1905, as medições de espaço e tempo não são independentes uma das outras, como se pensava. Espaço e tempo são integrados, são uma única entidade, estão fundidos. Trata-se do espaço-tempo quadridimensional. A gente está habituado a ver o tempo como algo que flui de forma uniforme para qualquer pessoa e qualquer lugar. Pensamos que o tempo flui como um rio, independente de qualquer outra coisa. Einstein derrubou essa ideia. Para ele, o tempo é relativo. E o que isso quer dizer? Que o tempo pode passar de formas diferentes.
Em outras palavras, o tempo não é uniforme, como a gente pensava a partir da nossa existência cotidiana. De acordo com Einstein, o que existem, na verdade, são tempos. Sim, tempos no plural. E essa constatação decorre da descoberta de uma conexão entre espaço e o tempo. Mais especificamente, entre o movimento de um corpo no espaço e a passagem de tempo. A grosso modo, essas grandezas seriam inversamente proporcionais. Quanto maior o movimento no espaço, menor a passagem no tempo. Isso pode ser bem louco, né? Mas acredite, essa teoria foi comprovada, velho. O experimento Raffel-Kitchin, eu não sei pronunciar esse nome direito, mas esse experimento realizado em 1971 comprovou a teoria relativista, a teoria da relatividade restrita de Albert Einstein. O físico Joseph Heffel e o astrônomo Richard Kitchin levaram 4 relógios atômicos, que são relógios bem precisos, com um alto grau de precisão. E eles levaram esse relógio para um passeio de avião ao redor do mundo. Foram 2 voltas ao redor do mundo em aviões a jato. O objetivo era comparar o tempo medido pelos relógios levados a bordo com relógios que ficaram paradinhos no Observatório Naval dos Estados Unidos. Ao fim da viagem, verificou-se que os relógios não coincidiam. Os relógios que tiveram a bordo estavam bilionésimos de segundo atrasados em relação àqueles que ficaram no solo. Ou seja, né, o movimento pelo espaço diminui a passagem do tempo. E só não notamos isso no nosso dia a dia porque estamos habituados a baixíssimas velocidades. O que dizer da velocidade da luz, por exemplo? Hoje, com a tecnologia que dispomos, podemos viajar a 1% da velocidade da luz. O resultado dessa teoria é que na quarta dimensão não há distinção entre passado, presente e futuro, já que a percepção desse instante, ou momento presente, não é uniforme. E o que diz a teoria das cordas? Existem outras dimensões? Bom, além das 3 dimensões espaciais e de uma dimensão temporal, haveria uma quinta, sexta, 10ª dimensão. A teoria da corda diz que há, no total, 11 dimensões. Apesar de bastante popular, a teoria das cordas ainda não foi comprovada pela ciência. Unindo o macrocosmo e o microcosmo, ela parte da ideia de que as partículas fundamentais, aquelas que podem ser divididas e que formam átomos, não são pontos como se pensavam, mas cordas. Trata-se aí de uma questão de formato mesmo. Em vez de pontos, cordas se deslocam no espaço-tempo. Ao se deslocarem, essas cordas deixam um rastro em formato cilíndrico, como um tubo. Ao longo desse movimento, esses tubos interagem entre si, juntando-se, dividindo-se, e as possibilidades de interações são variadas. Interpretando cada corda como objeto de uma dimensão, abre-se a possibilidade para que outros universos surjam. No caso de uma corda que se subdivide, surgem 2 universos paralelos, e assim por diante. Bom, e aí, o que você achou? Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima aula. Até mais.